Você está sozinho em casa. O silêncio é absoluto. Ouve-se o som de uma porta rangendo, mas não há vento. Um sussurro, baixinho, começa a se formar nas sombras. Algo está lá, te observando, esperando o momento certo para agir. Lucas sempre teve uma relação estranha com sua casa. Era uma velha residência, na periferia da cidade. Com o tempo, suas paredes começaram a envelhecer, rangendo com cada movimento do vento. Mas isso nunca foi motivo de grande preocupação. Tudo mudou numa noite fria de inverno, quando ele decidiu fazer uma limpeza no porão da casa, um lugar que evitava visitar. O cheiro de mofo e o ar pesado tornavam aquele ambiente ainda mais desagradável. Enquanto descia as escadas escuras, a sensação de que estava sendo observado se intensificava. Mas, por mais que tentasse ignorar, havia algo naquele lugar, algo que não se encaixava. Ao acender a luz do porão, a lâmpada piscou e apagou. Lucas sentiu o coração disparar, mas decidiu seguir. Ele mexeu nas caixas de papelão, examinando objetos antigos, até que, de repente, escutou um som baixo, mas claro, um sussurro. O som parecia vir das paredes, como se algo, ou alguém, estivesse tentando se comunicar. Não tem ninguém aqui, está tudo bem, pensou, tentando se convencer. Porém, conforme vasculhava mais fundo, os sussurros aumentaram, tornando-se mais claros. Pareciam palavras desconexas, murmúrios abafados de alguém que estivesse preso ali. A luz do porão voltou a piscar, dessa vez com mais intensidade. E, no momento seguinte, o sussurro parou abruptamente. Lucas, com os cabelos arrepiados, subiu as escadas apressadamente e se trancou no quarto. A sensação de desconforto o acompanhava como uma sombra. Mas o pior estava por vir. Naquela noite, ao tentar dormir, ele ouviu o sussurro novamente. A princípio, parecia um eco distante, mas logo ficou mais claro, vindo de dentro do quarto. "Ajude-me." A voz sibilante dizia. Lucas levantou-se rapidamente e olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha. Mas tudo parecia normal, exceto pelo ar gelado que tomava conta do quarto. Ele fechou as janelas, convencido de que era apenas sua mente jogando truques. No entanto, conforme a noite avançava, o sussurro se tornava cada vez mais próximo, até que parecia estar em seu ouvido. "Ajude-me, Lucas." A voz parecia real. Sem mais explicações, ele correu para o porão novamente, decidido a resolver aquilo de uma vez por todas. Com uma lanterna em mãos, ele desceu as escadas mais uma vez. A lâmpada do porão falhou novamente, mas ele a acendeu de novo. Porém, desta vez, ele sentiu algo diferente. O ar estava mais pesado, a atmosfera mais densa. O sussurro estava muito mais claro agora, como se estivesse se aproximando de onde Lucas estava. Ele se virou bruscamente, mas nada viu. A lanterna iluminava a escuridão, mas não revelava nada de anormal. O sussurro continuou, até que, finalmente, Lucas percebeu que vinha de uma das caixas de papelão, que estava empilhada no canto do porão. Ele se aproximou cautelosamente, e, quando abriu a caixa, não havia nada dentro. Mas ao olhar para o fundo da caixa, ele percebeu algo, uma foto antiga, empoeirada, com um homem desconhecido. A foto estava marcada com uma frase no verso: "Eu morri aqui." O pânico tomou conta de Lucas. Ele sentiu uma presença forte ao seu redor, algo que ele não conseguia ver, mas que podia sentir com intensidade. Ao virar-se rapidamente, ele viu uma sombra escura na parede, algo que se movia. Não era possível distinguir uma forma, mas a sensação de ser observado era esmagadora. A luz da lanterna piscou uma última vez, e no exato momento em que apagou, Lucas ouviu uma respiração abafada, diretamente em seu ouvido. Quando ele acendeu a lanterna novamente, a sombra parecia ter se movido, indo em direção à escada que levava para o andar superior. Lucas, tremendo, subiu rapidamente, mas ao olhar para trás, o sussurro voltou. Agora, ele não era mais apenas uma voz distante. Era uma ameaça, uma entidade que se aproximava a cada passo. Ele correu para o quarto e trancou a porta,
mas não adiantou. O sussurro estava ali, dentro do quarto. Eu estou dentro de você. A voz disse, com um tom frio e ameaçador. Na manhã seguinte, Lucas acordou em um estado de exaustão. O que aconteceu durante a noite parecia ter sido um pesadelo. No entanto, ao olhar para o espelho do banheiro, ele notou algo estranho. Seus olhos estavam completamente vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira acordado, mas sem perceber. A respiração estava ofegante e, no fundo, ele sentia algo estranho, como se a presença que o assombrava tivesse deixado um resquício dentro dele. Ele decidiu sair da casa, mas ao passar pelo corredor, viu a foto da caixa do porão em uma das paredes, agora emoldurada. A frase atrás da foto parecia ter mudado: "Eu sou você." E, no exato momento em que Lucas deu as costas para a porta de saída, ouviu um sussurro, agora mais forte que nunca: "Você não vai embora." Se você gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever para mais relatos de horror que você não deve ouvir sozinho. O medo está mais perto do que você imagina. Em uma noite silenciosa, no meio da floresta, uma voz conhecida começa a chamar seu nome. Mas, à medida que você se aproxima, percebe que aquela voz não é de alguém que você conhece. É de alguém que já morreu. Mariana estava na estrada rural, dirigindo para o sítio de sua avó, localizado a várias horas de sua cidade. Era o fim de semana, e ela finalmente teria uma pausa do trabalho. A estrada, estreita e solitária, passava por campos vastos e florestas densas. O cenário parecia calmo, mas havia algo inquietante na quietude do lugar. Enquanto dirigia, Mariana notava a neblina espessa que começava a se formar ao redor, tornando a estrada ainda mais difícil de enxergar. Isso não era algo novo para ela. Cresceu ali e sabia que a floresta poderia ser um pouco assustadora à noite, mas nada que a impedisse de seguir em frente. Ao chegar ao destino, Mariana sentiu um alívio. A casa velha de sua avó, construída há mais de 100 anos, parecia mais acolhedora à luz da lua, mesmo com as sombras projetadas pelas árvores ao redor. Ela estacionou o carro e saiu, sentindo o ar fresco da noite. Ao entrar na casa, acendeu as luzes e começou a se acomodar, já sabendo que a noite seria tranquila, ou pelo menos, assim pensava. Mas, enquanto se preparava para dormir, uma sensação desconfortável a invadiu. Algo estava estranho. Algo na casa parecia diferente. Foi quando ela ouviu o primeiro som. Um sussurro suave, vindo da janela. Ela se aproximou, mas não havia ninguém lá fora. Deve ser o vento, pensou. Porém, o sussurro persistiu, como se chamassem seu nome. Mariana. Mariana tentou ignorar, convencida de que estava apenas cansada da viagem. No entanto, à medida que as horas passavam, o sussurro foi ficando mais claro. A princípio, parecia uma voz distante, mas logo parecia estar cada vez mais perto. Ela se levantou da cama, assustando-se ao ver a janela ligeiramente aberta. A brisa que passava pela janela parecia ter uma força incomum, como se estivesse forçando a entrada de algo ou alguém. Quando ela se aproximou, o sussurro cessou, mas a tensão no ar se intensificou. Mariana fechou a janela rapidamente e foi até a cozinha, tentando afastar a sensação de desconforto. Mas, ao passar pela porta da cozinha, ouviu novamente a voz, suave e doce, chamando seu nome. Mariana. Ela congelou. A voz era inconfundível. Era a voz de sua avó, que havia morrido há 3 anos. Mariana engoliu em seco e, sem pensar, pegou uma lanterna e saiu da casa. O som da voz parecia vir da floresta, atrás da casa, onde o terreno ficava mais inclinado e as árvores eram mais densas. Ela não queria ir, mas sentia que precisava. Ao entrar na floresta, o ar estava pesado e úmido. O som dos galhos quebrando sob seus pés ecoava na escuridão, misturado com o som da voz que a chamava. Mariana, venha até mim. A voz soava mais fraca agora, como se estivesse vindo de muito longe. Mas, quanto mais ela caminhava, mais forte se tornava, até que parecia vir diretamente de dentro da floresta. Mariana não conseguia mais parar. Sua mente estava em um turbilhão. Ela sabia que aquilo não podia ser sua avó,
mas de alguma forma, a voz ainda a atraía. À medida que Mariana se aprofundava na floresta, o sussurro começou a se transformar em algo mais grotesco. A voz da avó foi lentamente substituída por uma risada abafada e distorcida, um som que fazia o sangue de Mariana ferver. Ela tentou voltar, mas o som parecia ter uma força própria, a puxando para dentro da floresta. Ela ouviu algo mais, um movimento atrás de si. Alguém estava lá, andando atrás dela, mas ao olhar, nada havia. Apenas o som de galhos quebrando e folhas sendo esmagadas sob passos invisíveis. De repente, ela se viu diante de uma árvore gigantesca, cujos galhos se entrelaçavam de forma a formar uma espécie de círculo escuro no meio da floresta. No centro, havia uma figura esquelética, com uma capa escura que parecia flutuar, seu rosto completamente coberto. A risada aumentou de volume, até que Mariana sentiu seus joelhos fraquejarem. O ser na frente dela se aproximou, sua presença estava preenchendo o espaço com uma sensação de morte iminente. Você ouviu minha voz, mas agora, você é minha, disse a criatura, com uma voz que não era humana. Mariana tentou gritar, mas sua voz falhou. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada para o chão, suas pernas parecendo se arrastar por uma força invisível. Antes que ela pudesse reagir, o ser estendeu a mão esquelética, tocando seu ombro com uma frieza inumana. No momento do toque, uma dor lancinante a percorreu, e ela caiu no chão, consciente de que algo dentro dela estava mudando. Quando ela acordou, não estava mais na floresta, mas em sua cama, como se tudo fosse um pesadelo. Mas havia algo errado. Sua avó, que deveria estar morta, estava de pé ao lado de sua cama, sorrindo com um olhar vazio. Você me encontrou, Mariana, a voz sibilou, ecoando na mente dela. Agora você me pertence. Mariana tentou gritar, mas suas palavras se perderam no ar, enquanto a risada da criatura ainda ecoava em sua mente. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir os outros relatos de horror aqui no canal. E lembre-se, nunca siga uma voz na floresta. Pode ser a última vez que você a ouve. Comente abaixo o que achou e inscreva-se para mais histórias que você não deve ouvir sozinho. Você entra no banheiro e, ao olhar no espelho, vê o seu reflexo sorrindo para você. Mas você não está sorrindo. Carlos estava cansado após um longo dia de trabalho. Ele não tinha mais energia para nada, apenas queria tomar um banho e se jogar na cama. Ao chegar em casa, a quietude do apartamento parecia mais acolhedora do que nunca. O edifício, já antigo, estava silencioso, com a iluminação suave das lâmpadas fluorescentes criando sombras longas pelos corredores. O ar estava um pouco pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não sabia exatamente porquê, mas essa sensação o acompanhava há dias. No entanto, o cansaço de Carlos fazia com que ele ignorasse esses pensamentos desconfortantes. Ele tirou a roupa e entrou no banheiro, acendendo a luz. O ambiente estava frio, a cerâmica do piso refletia a luz suave, criando uma sensação de solidão no espaço. Carlos estava exausto e mal se importava com o ambiente ao seu redor. O único objetivo era se livrar do cansaço. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo, ele se sentiu um pouco melhor, mas a sensação de desconforto não desaparecia. Carlos então se virou para pegar a toalha e viu, ao fundo, o reflexo no espelho. A princípio, não percebeu nada de estranho, mas, ao se aproximar do espelho para se enxugar, seu reflexo sorriu. Carlos se congelou. Seu reflexo estava sorrindo para ele, algo que ele não tinha feito. Ele ficou parado por alguns segundos, confuso, tentando processar o que acabará de ver. Então, lentamente, ele se olhou de novo. Seu reflexo ainda sorria, mas com um sorriso mais largo, mais estranho. Carlos respirou fundo, achando que poderia ser algum tipo de ilusão causada pela luz ou pelo cansaço, então rapidamente se virou para pegar a toalha. Quando se virou novamente para o espelho, a cena era ainda mais perturbadora. Seu reflexo agora estava fazendo gestos como se estivesse o imitando, mas de uma maneira descontrolada. Os movimentos estavam mais rápidos do que os seus, e ele parecia estar agindo de forma independente. A princípio, Carlos achou que seus olhos estavam pregando-lhe uma peça. Mas, quando ele deu mais um passo em direção ao espelho, a sensação de algo estranho, algo errado,
cresceu dentro dele. O reflexo, de repente, parou de sorrir e assumiu uma expressão séria. Ele estava olhando diretamente para Carlos. Carlos tentou se afastar, mas o reflexo não se moveu. Ele ficou ali, parado, encarando-o. Era como se o espelho estivesse vivo. A presença do reflexo parecia mais densa, mais pesada. Carlos começou a suar frio, sentindo-se invadido por uma sensação de pavor. Ele tentou virar-se novamente, mas, quando olhou para o espelho, o reflexo ainda estava lá, imóvel, observando-o. Carlos não aguentou mais. Ele começou a gritar, batendo na porta do banheiro, tentando sair, mas as mãos dele estavam trêmulas demais para abrir a fechadura. O reflexo de repente começou a mover os lábios, como se estivesse falando, mas Carlos não conseguia ouvir palavras. Ele tentava se afastar, mas seus pés estavam grudados no chão, como se o banheiro estivesse sugando toda a sua energia. A sensação de estar sendo observado era insuportável. O reflexo, então, levantou a mão e apontou para a janela do banheiro. Carlos, com os olhos arregalados, seguiu o gesto do reflexo e, quando se virou, a janela estava aberta. A brisa fria que entrou parecia carregada de algo maligno. O reflexo, então, começou a rir, uma risada baixa e gutural, que parecia ecoar por todo o banheiro. Carlos não entendia mais o que estava acontecendo. Ele virou-se, querendo olhar para a porta, mas o reflexo não estava mais no espelho. Agora, ele estava no vidro da janela, com os olhos fixos em Carlos. O ser no espelho, ou o que quer que fosse, havia saído do reflexo e estava ali, agora, observando diretamente. Carlos tentou lutar, mas o reflexo, agora fora do espelho, veio até ele com uma velocidade sobrenatural. No momento em que a coisa o tocou, uma dor insuportável percorreu todo o seu corpo. O reflexo parecia invadir sua pele, se tornando parte dele. Ele tentou gritar, mas o som não saía. A sensação de ser consumido por algo que não era humano o tomava por completo. Era como se a realidade e o reflexo se misturassem de forma indescritível. Carlos acordou em sua cama, suando e com o coração acelerado, mas achou que tudo não passava de um pesadelo. Ele olhou para os lados e viu seu apartamento silencioso e inofensivo. Levantou-se e foi até o banheiro, sentindo-se exausto, como se a noite nunca tivesse acabado. Quando entrou no banheiro, a primeira coisa que viu foi o espelho. Tudo parecia normal, mas uma estranha sensação o invadiu. Ele se aproximou do espelho, hesitando, e olhou com mais atenção. Foi então que viu. O reflexo dele estava sorrindo. Mas desta vez, ele não estava sorrindo. O reflexo estava chorando. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outros relatos de terror aqui no canal. Mas lembre-se, quando olhar no espelho, pode ser que você não esteja mais sozinho. Comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos para ver se eles também conseguem dormir essa noite. Toda noite, na calada da madrugada, ela ouvia um sussurro vindo do escuro. Até que uma noite, o sussurro a chamou pelo nome. Renata morava sozinha em uma casa isolada, situada nos arredores de uma pequena cidade. Era uma construção antiga, de 2 andares, com uma atmosfera melancólica que parecia refletir o estado de espírito de quem ali morava. Ela sempre achou que o lugar tinha uma energia estranha, mas nunca ligou muito para isso. Renata adorava a paz e a tranquilidade que o lugar proporcionava, longe do burburinho da cidade, onde podia descansar e se concentrar em seu trabalho como ilustradora freelance. A casa era imensa, com longos corredores que ecoavam qualquer som e um grande sótão que ela raramente usava. O ambiente era perfeito para ela, silêncio absoluto. Porém, nas últimas semanas, Renata começou a notar algo estranho. À noite, quando ela estava pronta para dormir, sempre que apagava as luzes, sentia que algo a observava. Esse sentimento se intensificou conforme as noites passavam, até que ela começou a ouvir ruídos suaves, como se alguém estivesse sussurrando seu nome ao longe. A princípio, ela pensou ser apenas o som da casa velha, que rangia devido ao vento. Mas com o tempo, os sussurros se tornaram mais claros, mais persistentes. Nas primeiras noites, Renata tentou ignorar os sussurros, convencendo-se de que eram apenas sua imaginação. Mas as vozes começaram a ser mais audíveis,
como se estivessem bem ao seu lado. Ela acordava às 3 horas da manhã, sentindo-se completamente alerta, com os olhos fixos na escuridão, tentando identificar a origem do som. Mas nunca havia ninguém ali. Ela começou a investigar pela casa, mas nunca encontrava nada que explicasse os ruídos. Certa noite, Renata acordou com uma sensação de frio intenso. Ela olhou ao redor, e o silêncio era absoluto, mas logo o sussurro voltou. Ele parecia mais próximo, quase ao pé da cama. Ela congelou. O som estava mais claro do que nunca, um murmúrio suave e contínuo, como se alguém estivesse respirando bem perto de seu ouvido. Era uma voz feminina, sussurrando seu nome: Renata, Renata. Ela pulou da cama, tentando acender as luzes, mas a lâmpada não funcionava. O medo começou a tomar conta dela, e a sensação de não estar sozinha engoliu por completo. Ela sentiu um arrepio na espinha, e os sussurros continuaram, agora mais altos. Era como se uma presença invisível estivesse se aproximando dela. Renata, com o coração acelerado, levantou-se, tentando seguir em direção à porta, mas algo a fez parar no corredor. Uma porta que ela sempre manteve trancada desde que se mudou, o velho sótão da casa, estava agora ligeiramente entreaberta. Os sussurros vinham de lá. Sem saber o que fazer, ela se aproximou lentamente, sentindo seu estômago revirar com cada passo. Renata não queria, mas algo a puxava para o sótão. Quando ela empurrou a porta, o ar gelado do espaço apertado a envolveu. Ela acendeu a lanterna do celular e começou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia um eco de sua própria respiração. Quando alcançou o topo, a lanterna iluminou o espaço sombrio e desordenado. Velhos móveis cobertos por lençóis brancos e caixas empilhadas criavam sombras ameaçadoras. O sussurro agora estava mais forte, quase como se ela estivesse cercada por vozes. Ela caminhou cautelosamente até o centro do sótão e, subitamente, a lanterna apagou. Um frio cortante percorreu sua espinha, e o sussurro agora era nítido, mais alto, repetindo seu nome como um chamado insistente. Renata sentiu o peso de uma presença atrás dela, mas ao se virar, nada estava lá. O medo a dominou por completo, e ela começou a correr de volta para as escadas. Quando estava prestes a descer, a lanterna se acendeu novamente sozinha, e ela viu algo que a deixou paralisada de terror. À sua frente, no canto escuro do sótão, uma figura apareceu. Era uma mulher, com cabelos negros e olhos vazios, que a olhava com uma expressão vazia e penetrante. Seus lábios estavam movendo-se em um sussurro incessante, mas suas palavras não faziam sentido algum. De repente, a mulher ergueu a mão, apontando diretamente para Renata. O som que ela emitiu não era mais um sussurro, mas um grito gutural, que ecoou por toda a casa. Renata gritou em desespero e correu escada abaixo, tropeçando e caindo pelo corredor, até finalmente alcançar a porta da casa. Ao abrir a porta, ela viu a luz da rua e sentiu o alívio momentâneo, mas ao olhar para trás, na janela do sótão, a mulher estava lá, observando-a com um sorriso maléfico. Renata nunca mais entrou naquela casa. Ela se mudou imediatamente para outro lugar, mas o sussurro nunca a deixou. Cada vez que ela se deita para dormir, a sensação de ser observada volta, e à noite, quando o silêncio toma conta, ela ouve a mesma voz sussurrando seu nome, vindo de algum lugar além da escuridão. Se você gostou dessa história e não tem medo de ouvir mais, confira outros relatos assustadores aqui no canal. E lembre-se, nunca ignore os sussurros que parecem vir do escuro, pois podem ser mais do que você imagina. Comente abaixo o que achou e compartilhe essa história com seus amigos. Se você ousar. Ela pensou que estava sozinha na floresta, até que ouviu algo se movendo atrás dela. E o pior, aquilo a estava seguindo. Beatriz sempre foi apaixonada pela natureza e pelos longos passeios pelas florestas que cercavam sua pequena cidade. Para ela, o ambiente tranquilo e a sensação de isolamento eram perfeitos para se desligar do estresse da vida cotidiana. Em um fim de semana, ela decidiu explorar uma região remota da floresta, longe das trilhas turísticas e das áreas conhecidas. Sabia que a floresta era densa e muitas vezes parecia impenetrável, mas isso não a intimidava. Ela adorava a sensação de estar em meio à natureza selvagem. A floresta, em particular, tinha uma aura misteriosa.
O ar era pesado com cheiro de terra molhada, e o som dos pássaros era substituído pelo farfalhar das folhas secas ao vento. Beatriz caminhava com confiança, mas não podia deixar de sentir uma estranha sensação de que estava sendo observada. A cada passo, a floresta parecia se fechar mais ao redor dela, como se estivesse entrando em um território desconhecido. Ela tentou se distrair, focando na beleza das árvores e no som de seus passos, mas a sensação de desconforto persistia. Conforme Beatriz se aventurava mais fundo na floresta, a luz do dia começou a se dissipar. Ela olhou para o céu e percebeu que o sol estava se pondo rapidamente. Era melhor voltar, pensou. Mas quando virou para trás, a trilha por onde havia vindo parecia diferente. As árvores estavam mais próximas, e o caminho que ela pensava seguir havia desaparecido. O pânico começou a crescer dentro dela. Tentou refazer o trajeto, mas as sombras da floresta já haviam tomado conta da área. Foi quando ela ouviu o som, algo se movendo rapidamente entre os arbustos. Ela parou, tentando localizar a origem do ruído, mas não conseguiu enxergar nada além das árvores e da vegetação densa. Sua respiração acelerou. Algo estava ali, observando-a, e Beatriz deu alguns passos para frente, tentando manter a calma. Mas a sensação de estar sendo seguida só aumentava. Cada estalo de galho, cada movimento nas sombras, a fazia se virar em alerta. Quando parou de novo para escutar, o som parecia ter parado também. Ela se virou para continuar andando, mas ao dar 2 passos, ouviu uma respiração profunda e lenta atrás de si. Estava lá, bem atrás. Mas o que era? De repente, Beatriz ouviu um grito gutural, quase inumano, vindo das sombras. Ela virou bruscamente, mas nada estava lá. Só o silêncio. O pânico tomou conta dela, e sem pensar, ela correu, atravessando a floresta sem se importar com os galhos que arranhavam seu rosto ou com as raízes que a faziam tropeçar. Ela olhava para trás, mas não via nada, apenas a escuridão densa e as árvores, que pareciam se fechar sobre ela. A respiração pesada e o som de algo se movendo por trás dela a perseguiam. Ela sabia que não estava sozinha. Aquela sensação de ser seguida se intensificou, como se algo grande estivesse rastejando atrás dela, em uma velocidade que Beatriz não conseguia entender. Seus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e foi quando ela a viu. A criatura. Algo monstruoso, de proporções enormes, com pele escura como a noite e olhos que brilhavam como carvões incandescentes. Ela estava parada no meio da trilha, bloqueando o caminho de Beatriz. Seus membros eram desproporcionais, e a boca estava cheia de dentes afiados, como uma mandíbula de predador. A criatura emitiu um rosnado baixo, e Beatriz, sem controle, sentiu seu corpo paralisar de medo. Ela tentou correr para o lado, mas a criatura seguiu, suas patas enormes esmagando as folhas secas enquanto se aproximava. Beatriz estava desesperada, tentando gritar, mas suas palavras não saíam. Tudo o que ela podia ouvir era o som de seus próprios batimentos cardíacos. A criatura a observava com uma fome insaciável, mas antes que pudesse dar o último passo em sua direção, Beatriz, com um grito angustiado, conseguiu tomar coragem e atirou uma pedra contra ela. Isso foi o suficiente para que a criatura hesitasse por um segundo, mas foi o suficiente para que Beatriz aproveitasse a oportunidade e corresse novamente. Beatriz não se lembrava de como havia saído da floresta, mas quando finalmente chegou à borda da cidade, ela sentiu o peso do corpo se aliviar. Ofegante e sem forças, ela se deitou na calçada. Quando olhou para trás, a floresta estava tranquila, mas algo a fez se arrepender de ter olhado. Do fundo da escuridão, ela viu os olhos brilhando novamente. Aquela criatura ainda estava lá, apenas esperando para atacar. Mas ninguém acreditou em Beatriz. Eles achavam que era apenas uma alucinação, um delírio causado pelo medo e pelo cansaço. A floresta, agora, parecia completamente inofensiva para os outros. Mas para Beatriz, sempre que fechava os olhos, ela sentia aquele mesmo olhar penetrante sobre ela. Ela sabia que a criatura estava à espreita, esperando apenas uma nova oportunidade para se alimentar de sua alma. Se você se atreveu a ouvir essa história até o fim, saiba que as florestas guardam mistérios que não devem ser desvendados. Nunca subestime o que pode estar espreitando nas sombras. Comente abaixo o que você achou dessa história e compartilhe com seus amigos. Mas cuidado, à noite, na escuridão da floresta,
algo pode estar observando você também. Ela pensou que estava sozinha no hospital, até que ouviu passos atrás dela. E as portas começaram a se fechar, uma a uma. Carolina sempre teve uma queda por lugares abandonados. A sensação de estar em um espaço onde o tempo parecia ter parado a fascinava. Ela era fotógrafa e adorava capturar a decadência e a solidão dos lugares esquecidos pelo mundo. Uma noite, ela ouviu rumores sobre um antigo hospital psiquiátrico que estava fechado há décadas. Para muitos, era um local amaldiçoado, mas para Carolina, aquilo era um convite para sua próxima grande aventura. Ela se preparou, pegou sua câmera e partiu para o hospital, determinada a registrar os detalhes mais macabros de sua arquitetura deteriorada. O hospital estava em uma área isolada, cercado por árvores altas que obscureciam a visão da cidade. Quando ela chegou, o prédio imponente parecia ainda mais assustador do que nas fotos que vira. As paredes estavam cobertas de mofo, e as janelas quebradas refletiam uma luz fantasmal. A porta da frente estava entreaberta, como se convidasse Carolina a entrar. A noite estava escura, e o vento soprava forte, fazendo as árvores rangerem. Mas Carolina não hesitou. Ela sabia que aquele lugar renderia as fotos mais incríveis de sua carreira. Carolina entrou no hospital com cuidado, ouvindo o eco de seus passos reverberando pelos corredores vazios. O cheiro de mofo e de madeira podre era intenso. Ela tirava fotos a cada canto, tentando capturar a essência sombria do lugar. Mas algo estava errado. Os corredores pareciam mais longos do que deveriam, e as portas se fechavam com um estalo peculiar. Ela ignorou a sensação de desconforto e continuou sua exploração, mas quanto mais ela avançava, mais o clima no hospital se tornava pesado. Quando ela entrou em uma sala grande, que antes parecia ser um refeitório, ela sentiu uma pressão no ar, como se algo invisível estivesse observando-a. De repente, as luzes se apagaram. Carolina gritou, mas a escuridão parecia engolir sua voz. Ela procurou pela lanterna, mas não a encontrou. Seus olhos se ajustaram lentamente, e foi quando percebeu que as portas das salas ao redor começaram a se fechar sozinhas, uma a uma, com um estrondo pesado. Ela engoliu o medo, tentando racionalizar o que estava acontecendo. São só os ventos, pensou. Mas o som de passos ecoava pelos corredores, passos que não eram seus. De repente, uma figura apareceu na porta de uma das salas. Era uma silhueta humana, mas sem rosto. Carolina estremeceu, e seu corpo paralisou momentaneamente. A figura não se movia, apenas a observava, como se estivesse esperando por algo. O medo tomou conta de Carolina, mas ela não conseguia se mover. Os passos atrás dela continuaram a se aproximar, cada vez mais perto. Ela virou rapidamente, tentando correr, mas as portas começaram a se fechar, impedindo sua fuga. Em pânico, ela começou a bater nas portas, tentando abrir uma, mas elas estavam trancadas. O som de passos se aproximava, e o ar ficava cada vez mais denso, como se o próprio hospital estivesse prendendo-a ali. Quando ela finalmente conseguiu abrir uma porta, correu para o corredor, mas a sensação de estar sendo seguida nunca a deixou. Ela podia sentir a presença de algo atrás de si, algo que a observava, esperando o momento certo para atacá-la. Foi então que a figura apareceu novamente, desta vez bloqueando a saída. Ela não podia mais sair. A presença era opressiva, como se o hospital inteiro estivesse vivo e a condenando a ficar ali para sempre. Carolina tentou gritar, mas a entidade se aproximou lentamente. Seus olhos, se é que aquilo tinha olhos, eram negros como a noite. E quando se aproximou ainda mais, Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, pois percebeu que a entidade não queria matá-la. Ela queria algo muito pior. Ela queria a alma de Carolina. Com um esforço final, Carolina encontrou a força para correr novamente, esta vez com uma determinação feroz. Ela conseguiu abrir a porta dos fundos e correr para fora, mas o hospital não estava mais onde ela havia entrado. O prédio parecia distorcido, como se a realidade tivesse sido alterada. Quando ela olhou para trás, não viu mais o hospital, apenas uma neblina espessa e densa. Ela nunca mais conseguiu voltar à cidade. E ninguém mais jamais encontrou o hospital. Ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. Carolina,
agora distante e perdida, vive com as memórias daquela noite terrível. E sempre que fecha os olhos, ela sente que a entidade ainda persegue, esperando a hora certa para finalmente reivindicar sua alma. Ela sabe que o hospital não está realmente fechado. Ele está apenas esperando por alguém como ela para entrar novamente. Você acredita nas lendas sobre hospitais abandonados? E se algum deles for mais do que apenas um rumor? Não se esqueça de comentar abaixo o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos. Mas lembre-se, à noite, em um prédio deserto, você nunca sabe o que pode estar esperando por você. Ela olhou para o espelho e viu alguém atrás de si. Mas não havia ninguém lá. Mariana sempre foi fascinada por objetos antigos, especialmente móveis e espelhos. Ela acreditava que cada peça tinha uma história própria, uma alma que carregava o peso de gerações passadas. Ao se mudar para uma casa antiga, em uma rua silenciosa e isolada, ela encontrou um espelho imponente na sala de estar. O espelho era de uma madeira escura, esculpida à mão, e tinha uma moldura ornamentada, com detalhes de flores e figuras que pareciam se mover quando observadas por muito tempo. Mariana sentiu uma conexão imediata com o espelho, como se ele tivesse sido feito especialmente para ela. A casa, embora velha, tinha uma aura de tranquilidade. Era espaçosa, com corredores largos e um jardim que dava a sensação de estar em um filme antigo. Porém, à medida que as semanas se passaram, Mariana começou a sentir algo estranho. À noite, enquanto ela se preparava para dormir, sentia uma presença no ar, algo intangível, mas palpável. E sempre que ela passava pela sala de estar, seus olhos eram atraídos para o espelho, como se ele tivesse um poder hipnótico sobre ela. Nos primeiros dias, Mariana ignorou as pequenas sensações de desconforto. Ela continuou sua rotina, mas começou a perceber detalhes inquietantes. Às vezes, ao se olhar no espelho, via algo se movendo no reflexo, algo que não estava presente na realidade. Ela pensava que poderia ser o jogo de luz ou até mesmo sua imaginação. Mas à noite, quando ela passava pela sala, o espelho parecia emitir um brilho sutil, algo que nunca havia notado antes. Em uma noite, quando Mariana acordou de um pesadelo, ela se levantou e foi até a sala de estar para pegar um copo de água. Foi quando ela viu algo que a fez congelar. No reflexo do espelho, ela viu uma figura sombria de pé atrás dela. Era uma mulher com um olhar vazio e um sorriso distorcido. Mas quando virou rapidamente, não havia ninguém na sala. O espelho refletia apenas o ambiente vazio. Assustada, Mariana tentou racionalizar o que havia visto. Talvez estivesse tão cansada que estava começando a alucinar. Mas a sensação de estar sendo observada crescia cada vez mais. Quando ela se aproximou do espelho para examinar mais de perto, o reflexo não era o dela. Era uma mulher, pálida, com os olhos vazios e um semblante triste, encarando-a fixamente. Numa noite especialmente silenciosa, Mariana decidiu testar seus medos. Ela se colocou na frente do espelho, olhou profundamente para o reflexo e começou a falar sozinha, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. Mas quando ela terminou de falar, uma voz sussurrou de dentro do espelho: "Você não deveria ter feito isso." O espelho começou a vibrar levemente e, de repente, a figura da mulher apareceu novamente, mais nítida e próxima do que nunca. Ela estendeu a mão para Mariana, como se tentasse atravessar o vidro. Assustada, Mariana recuou, mas não conseguia se mover. A figura no espelho estava mais vívida do que qualquer reflexo real, e seus olhos agora estavam fixos diretamente nos dela. A mulher no espelho sorriu de forma macabra, como se soubesse algo que Mariana ainda não sabia. Foi quando ela sentiu uma força gelada tocando suas costas. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O espelho agora refletia uma sala completamente diferente, uma sala escura e deteriorada, como se fosse uma versão do lugar, mas muito mais antiga. De dentro da escuridão, uma figura apareceu, uma sombra que se movia para fora do espelho. A mulher agora estava ao seu lado, mas era muito mais que um reflexo. Mariana tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão ao seu redor. A mulher do espelho estava diante dela, mas não estava sozinha. Outros rostos surgiram, todos desfigurados, com olhos vazios, como se fossem almas perdidas,
esperando para puxá-la para dentro daquele mundo macabro. A mulher no espelho se aproximou lentamente, suas mãos gélidas tocando o rosto de Mariana. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada, como se a realidade estivesse se distorcendo. No momento em que a mulher tocou seu rosto, Mariana teve uma visão aterradora. Ela viu seu próprio reflexo, mas seus olhos estavam vazios, como os da mulher no espelho. Mariana tentou lutar contra a força invisível que a puxava para dentro do espelho, mas não conseguiu. Tudo ao seu redor começou a desaparecer, e o reflexo de sua casa foi substituído por um corredor escuro e úmido. Ela estava dentro do espelho agora, cercada por almas perdidas, aquelas mesmas que a observavam. Ela se deu conta de que nunca mais sairia dali. Ela olhou ao redor, desesperada, tentando encontrar uma saída, mas o único som que ouvia era o de outros sussurros, almas perdidas, presas como ela. Os olhos vazios da mulher a observavam, sorrindo. E o espelho, no mundo real, continuava a brilhar, esperando pela próxima pessoa que ousasse olhar demais. Nunca subestime o poder de um espelho antigo. Você já ouviu falar de objetos que guardam as almas de quem se atreve a tocá-los? Não arrisque olhar muito fundo, pois pode ser tarde demais. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos, mas lembre-se, o espelho pode estar observando você também. A criança estava sempre acordada. Mas o pior não era isso. O pior é que, todas as noites, ela chamava por sua mãe, e a mãe nunca estava lá. Carlos e Sofia haviam se mudado para uma casa isolada no campo, buscando um novo começo longe da agitação da cidade. A casa era antiga, com madeiras rangendo e uma atmosfera carregada de história, mas tudo parecia perfeito para começar uma nova vida. A residência ficava no topo de uma colina, rodeada por campos vastos e sem fim. As janelas grandes da sala de estar ofereciam uma vista deslumbrante para a paisagem tranquila. Sofia estava grávida, e Carlos mal podia esperar para começar sua nova jornada como pai. Eles estavam ansiosos para criar a filha, que chegaria em alguns meses. A casa parecia o lugar ideal para isso, longe da correria e do caos. Mas à medida que o tempo passava, algo estranho começava a acontecer. A noite parecia ser o momento mais estranho para os dois. Sofia notou algo peculiar no quarto do bebê. O berço estava sempre em um ângulo ligeiramente diferente pela manhã, como se alguém tivesse entrado lá durante a noite. No começo, Carlos pensou que era ela, que se levantava para verificar o bebê, mas Sofia jurava que não havia saído da cama. Ela estava começando a se sentir observada, como se uma presença invisível estivesse sempre por perto. Os acontecimentos estranhos aumentaram com o passar das semanas. Cada vez que a noite caía, Carlos e Sofia sentiam uma pressão no ar. O vento, que costumava ser suave, parecia agora uivar pelas rachaduras das paredes. À noite, as portas rangiam e os corredores estavam sombrios, como se a casa estivesse viva. Mas o pior começou quando a criança nasceu. Desde o primeiro dia em casa, Sofia percebeu que a filha, Clara, parecia diferente. Ela tinha os olhos muito grandes para sua idade, olhos que pareciam não se contentar com o que estava ao seu redor. Clara não chorava como outros bebês. Ela ficava em silêncio, observando as sombras, com um olhar que não parecia pertencente a uma criança tão pequena. Muitas noites, quando Sofia tentava dormir, ela acordava com o som de uma pequena risada baixa vindo do quarto de Clara, mas quando ia lá, a menina estava quieta, com os olhos fixos em um ponto distante. Sofia começou a se preocupar. Clara não era como outras crianças. Ela parecia crescer mais rápido do que o normal, mas o mais assustador era a maneira como ela reagia aos objetos antigos da casa. Quando Clara estava perto de algo velho, uma cadeira de balanço, um espelho antigo, ela ficava inquieta, olhando fixamente para aquilo, como se estivesse tentando entender algo que não deveria. Em uma noite particularmente silenciosa, Sofia acordou com um som de passos suaves. A princípio, pensou que era o marido indo até o quarto de Clara, mas quando levantou e olhou, Carlos estava ao seu lado, dormindo profundamente. O som de passos se aproximava e, em seguida, ela ouviu uma voz baixa, sussurrando: "Mãe, mãe." Era Clara, que estava de pé no corredor, seus olhos fixos em Sofia, mas seus movimentos não eram os de uma criança. Ela andava com a leveza de uma pessoa mais velha, quase como se estivesse se arrastando.
Naquela noite, Sofia decidiu investigar mais a fundo. Quando entrou no quarto de Clara, encontrou a menina de pé, mas dessa vez não era como antes. Clara estava olhando para o canto da sala, onde o velho espelho estava pendurado na parede. De repente, ela se virou para Sofia e, com uma voz inumana, disse: "Não se preocupe, mãe. Ele já está aqui." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quando olhou para o espelho, algo refletido ali a fez quase desmaiar. A imagem de um homem alto, de aparência espectral, de olhos vazios, que estava ao lado de Clara, mas não estava fisicamente ali. Sofia tentou gritar, mas a garganta estava apertada, como se algo estivesse aprendendo. Clara se virou novamente para o espelho, agora com uma expressão de pura felicidade, como se estivesse sendo cuidada por uma presença invisível, e a criança começou a rir, uma risada baixa e arrepiante. Foi quando Sofia percebeu que Clara não estava sozinha naquele quarto. A figura do homem refletida no espelho estava começando a se mover, como se estivesse indo em direção a ela. Sofia tentou pegar Clara, mas a criança se afastou, com os olhos fixos na figura do espelho. O ar ficou gelado, e a risada de Clara aumentou, misturando-se ao som de algo se arrastando pelo chão. A figura refletida no espelho se aproximava de Sofia, e a sensação de terror a envolvia de forma insuportável. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. O homem do espelho estava agora muito mais perto, e, antes que ela pudesse reagir, ele apareceu na porta, sorrindo para ela, com os olhos vazios como os de Clara. Sofia, em um último esforço desesperado, pegou Clara nos braços e correu para fora do quarto, mas, quando passou pela porta, a casa parecia ter mudado. Os corredores estavam se estendendo à sua frente, sem fim. Ela correu, sem saber para onde estava indo, mas sentia que algo a perseguia. Quando finalmente chegou à porta da frente, se deparou com uma imagem aterradora. Clara, parada no meio da sala, com um sorriso distorcido, e o homem do espelho ao seu lado, agora fisicamente presente. Foi então que Sofia entendeu a verdade. Clara não era sua filha. Ela estava possuída por algo que havia tomado sua forma, algo que estava à espera de ser libertado. O espelho, a casa, tudo fazia parte de um antigo ritual, e Clara era apenas o recipiente. Quando Sofia tentou afastá-la, o sorriso de Clara se ampliou, e a casa pareceu devorar tudo ao seu redor, enquanto a criança nunca mais foi vista. Nunca se deve brincar com o que está além da nossa compreensão. O que se esconde por trás dos olhos de uma criança pode ser mais aterrador do que qualquer um pode imaginar. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir as outras do canal e deixe seu comentário abaixo. E lembre-se, algumas crianças não são tão inocentes quanto parecem. Dizem que, se você ouvir a voz da floresta à noite, nunca deve responder. Mas ninguém te conta o que acontece quando você faz isso. Marco e sua namorada, Larissa, estavam em busca de uma experiência única. Cansados da rotina da cidade, decidiram acampar no coração de uma floresta remota, longe de qualquer sinal de civilização. A trilha que levaria até o local do acampamento era isolada e pouco visitada, o que dava à viagem uma sensação de aventura. A floresta estava cheia de árvores altas, com suas copas densas bloqueando boa parte da luz do dia. O cheiro da terra úmida e o canto dos pássaros criavam uma atmosfera serena durante o dia. Quando chegaram ao local de acampamento, Marco montou a barraca enquanto Larissa preparava o fogo. A lua cheia iluminava o campo aberto ao redor, e o som do vento movendo as folhas das árvores era o único barulho que interrompia o silêncio profundo da noite. Mas, conforme a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. Marco sentiu uma leve sensação de desconforto. Ele olhava para as sombras das árvores e sentia que algo estava lá, observando. Larissa, no entanto, parecia relaxada, distraída com os estalos do fogo e as histórias que contava. À medida que as horas passavam, o ambiente ao redor parecia se tornar mais pesado. O som da floresta, que antes era calmante, se tornou desconcertante. Marco sentia que algo estava diferente. De repente, ele ouviu o que parecia ser uma voz distante, suave, quase como um sussurro. Era difícil distinguir as palavras, mas a melodia parecia convidativa, como se alguém estivesse chamando por ele. Ele olhou para Larissa, mas ela estava distraída, como se não tivesse ouvido nada. Marco não quis assustá-la,
então fez de conta que não tinha ouvido nada. Mas, à medida que o tempo passava, a voz se tornava mais clara. Era uma melodia suave, mas havia algo sinistro nela, como se a floresta estivesse tentando se comunicar com ele. Na noite seguinte, enquanto Larissa dormia, Marco decidiu sair para investigar. Seguiu a voz, que parecia guiá-lo pelas trilhas sombrias da floresta. A voz ficava mais alta e mais clara a cada passo, mas, ao mesmo tempo, parecia distorcida, como se fosse uma mistura de várias vozes, algumas suaves e outras roucas e ameaçadoras. A floresta parecia mais densa à medida que ele avançava, e as sombras das árvores tomavam formas grotescas nas laterais do caminho. Marco sentiu um calafrio percorrendo sua espinha, mas a curiosidade o empurrou para frente. Ele estava quase lá, quando, de repente, a voz parou. O silêncio tomou conta da floresta, e Marco sentiu uma presença estranha ao seu redor. Foi nesse momento que ele percebeu que algo estava errado. A voz da floresta, que antes parecia convidativa, agora estava carregada de um tom ameaçador. Marco tentou voltar, mas, à medida que andava de volta para o acampamento, as árvores começaram a se mover, como se o estivessem prendendo no lugar. O vento aumentou, e as sombras começaram a se contorcer em formas que ele não podia entender. Ele olhou para trás e viu, entre as árvores, uma figura encapuzada se aproximando, caminhando lentamente em sua direção. A figura não fazia som, mas seus passos eram claros como se estivessem ecoando na mente de Marco. O ar ao redor ficou gelado, e a voz agora era clara, gritando seu nome. Marco tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele olhou para o céu, que agora estava coberto por nuvens escuras, e viu a figura se aproximando mais e mais, até que ela estava a poucos metros dele. A voz agora estava ao seu ouvido, quase insuportável. Ele se virou e, com um grito desesperado, tentou afastar a figura. Mas, antes que ele pudesse reagir, a voz sussurrou diretamente em sua mente: "Não fuja, Marco." Quando ele olhou para trás, o que viu não era uma figura humana, mas uma entidade de sombra, com olhos brilhantes e dentes afiados. A presença da criatura era sufocante, como se a própria floresta estivesse viva e prestes a engoli-lo. Marco acordou no dia seguinte, com o corpo dolorido e a mente confusa. Ele estava de volta ao acampamento, mas Larissa não estava mais lá. O fogo havia se apagado, e a barraca estava destruída, como se tivesse sido abandonada há dias. Ele procurou por ela desesperadamente pela floresta, mas não havia sinais de sua presença. Desesperado, Marco se lembrou da voz, que ainda ecoava em sua mente. Ele seguiu até o local onde a figura havia aparecido, mas, ao chegar lá, viu algo aterrador. As árvores ao redor estavam marcadas com símbolos antigos, e a terra estava coberta por algo viscoso e negro. Ele não sabia o que havia acontecido com Larissa, mas uma coisa ele sabia: a voz da floresta nunca o deixaria em paz. Ele havia respondido ao chamado, e agora ele era parte da floresta, condenado a vagar eternamente, ouvindo aquelas vozes que o chamavam para sempre. Nunca se deve ignorar os avisos da natureza. A floresta guarda mistérios que não devem ser desvendados, e a voz que chama à noite pode ser a última coisa que você ouve. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir as outras aqui no canal e deixe seu comentário abaixo. E lembre-se, algumas vozes, na calada da noite, não são de quem você pensa. Em uma noite sem lua, os ecos das almas perdidas podem ser ouvidos, mas não se engane, responder aos chamados é um erro fatal. Lucas, um jovem aventureiro, sempre teve um fascínio por lendas urbanas e mistérios não resolvidos. Cansado de ouvir histórias de outros, decidiu procurar algo para si mesmo. Ele se embrenhou em uma floresta densa e desconhecida, onde dizem que os mortos não descansam. A floresta estava localizada em uma região isolada, longe de qualquer cidade ou vila. Os moradores locais evitavam aquele lugar, e quem falava sobre ele sempre o fazia em sussurros. Dizia-se que a floresta abrigava os ecos das almas de pessoas que haviam sido perdidas ali, que agora rondavam o local, sem descanso. Lucas, no entanto, não acreditava em superstições. Para ele, as histórias eram apenas isso, histórias. Armado com sua câmera e uma lanterna, ele adentrou a floresta no início da noite, com a intenção de documentar a experiência e mostrar que nada mais do que um mito existia por ali. Ao caminhar pela trilha escura e silenciosa,
ele sentiu um calafrio na espinha. O vento uivava entre as árvores, e o som de folhas secas sendo pisoteadas por seus pés era o único ruído que quebrava o silêncio profundo. Mas, por mais que tentasse manter sua confiança, algo parecia errado. A floresta não era apenas silenciosa, ela parecia estar viva, como se estivesse observando cada movimento dele. Enquanto Lucas se aprofundava na floresta, ele começou a ouvir algo distante, algo que parecia ser um sussurro. Ele tentou ignorar, pensando que poderia ser o vento, mas a sensação de que estava sendo vigiado crescia a cada passo. O som dos sussurros ficou mais nítido, até que ele conseguiu distinguir algumas palavras, ditas em um tom baixo e ansioso: "Ajude-me." O medo começou a tomar conta dele, mas a curiosidade o manteve firme. Ele avançou mais e mais, seguindo o som, que agora parecia mais próximo, mais urgente. As árvores ao seu redor pareciam se fechar, tornando o ambiente ainda mais opressor. A escuridão parecia se intensificar à medida que ele se afastava da trilha inicial. Quando finalmente chegou a uma clareira, ele se viu diante de uma visão surreal. No centro da clareira, uma grande pedra estava coberta por inscrições antigas. Mas o que realmente chamou sua atenção foram os pequenos círculos de luz que flutuavam ao redor da pedra. Eles piscavam, como se estivessem vivos, refletindo uma energia estranha que Lucas não conseguia compreender. A voz que ele havia ouvido agora estava mais clara e mais forte, como se estivesse vindo de todos os lados. "Ajude-nos", sussurrava em uníssono. Ele percebeu que não estava mais sozinho. Algo se movia entre as árvores, algo invisível, mas extremamente presente. Foi nesse momento que Lucas fez o erro fatal. Ele respondeu. "Quem está aí?", disse, sua voz quebrando o silêncio da noite. Os sussurros cessaram por um momento. O silêncio tomou conta da clareira, e Lucas sentiu um arrepio gelado percorrendo sua espinha. Mas então, de repente, os círculos de luz começaram a se aproximar dele. Ele tentou recuar, mas suas pernas não respondiam. Os círculos flutuaram mais perto, e agora, dentro de cada um deles, ele viu rostos distorcidos e deformados, gritando em agonia. As almas perdidas da floresta estavam ali, tentando se comunicar, pedindo ajuda que jamais seria dada. Sem avisar, uma força invisível agarrou Lucas, levantando-o do chão. Ele gritou, mas sua voz foi abafada por uma onda de desesperança e pânico que invadiu sua mente. As almas estavam se aproximando, uma após a outra, cada uma tentando tocá-lo. As sombras das árvores ao redor começaram a se mover, como se estivessem se retorcendo de dor. Lucas sentiu o medo tomando conta de cada fibra do seu ser, mas a sensação mais aterradora de todas foi a de que ele estava sendo levado para sempre para aquele lugar, preso na floresta, entre as almas perdidas. Quando Lucas acordou, estava de volta à clareira, mas algo estava muito errado. Ele não estava mais no controle de seu corpo. A visão estava turva, e as vozes continuavam a sussurrar em sua mente. Ele tentou gritar, mas sua voz se extinguiu no ar, como se nunca tivesse existido. O que restou dele foi apenas uma sombra, uma alma vagando pela floresta, condenada a repetir o erro de tentar ajudar aqueles que nunca poderiam ser salvos. A floresta, agora, possuía mais uma alma perdida. E, no fundo de seus olhos, Lucas viu os mesmos círculos de luz, com rostos gritando em agonia, chamando outros para se juntar a eles. Ele percebeu, com horror, que nunca mais sairia de lá. Quando você responde aos ecos das almas perdidas, não há volta. Cada palavra pronunciada, cada resposta dada, é um passo mais perto da condenação. Nunca ignore os avisos que a escuridão nos dá. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir as outras aqui no canal. Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias experiências. Mas lembre-se, nunca responda aos sussurros da floresta, ou poderá ser o próximo a se perder para sempre.